Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. Vamos a mais uma dica e truque do Power BI. Estou usando o Power BI Desktop e vou mostrar neste vídeo como agrupar datas. Só que você vai criar os seus grupos. Primeiramente, eu tenho um campo aqui chamado data, tá? Esse campo data, ele é composto, dá uma olhadinha aqui na fonte, ó, ele é composto de dia, mês e ano. Aqui, ó, data, dia, mês e ano, tá? Bom, eu gostaria de criar o meu grupo, então o que eu faço? Aqui no campo Data, eu posso dar um botão direito, Novo Grupo, e aqui ó, eu tenho, o nome dele será Faixa Mês, eu quero criar por mês, tá bom? Tamanho do compartimento, bom, um ano tem 12 meses, então você pode agrupar pelo que você quiser. Por enquanto eu vou deixar e vou selecionar aqui ó, um mês. Veja que você pode selecionar ano, mês, dia, por hora, minuto e segundo, tá? Então vou selecionar por mês e vou dar um OK. Muito bem. Crio aqui a faixa mês, vou arrastar o dado para cá e nesse mês eu quero saber que ele me some as quantidades. Obviamente, não quero esse tipo de gráfico que é uma tabela, eu quero sim um gráfico por mês. Esse aqui, ó. Vamos aumentar um pouquinho. Como não está sendo exibido, eu vou exibir aqui os rótulos dos dados. Deixa eu já colocá-los na orientação vertical e vou colocar aqui 100% deste campinho chamado densidade de etiqueta para que possa exibir todos, tá? Então olha só, eu tenho aqui, vamos colocar full screen antes de mais nada, né? Então eu tenho janeiro 2013, julho, janeiro, e assim, se você passar o mouse, obviamente, você vai ver cada um dos meses daquele respectivo ano com a sua soma da quantidade. Bom, e aí? Como eu representei por mês, o que acontece se eu alterar? Então vamos aqui, ó, botão direito no faixa mês, editar grupo, e vou colocar número 3 aqui no tamanho do compartimento. Olha o que ele vai fazer, ó. O mês de janeiro, e na verdade, ó, janeiro, depois vem abril, depois vem julho. Opa, peraí, então ele criou um quadrimestre. Você sabe muito bem que se você selecionar com o botão direito e ver dados, você vai localizar aqui o conjunto de dados. Então, olha só, eu tenho janeiro, depois abril, depois julho e outubro. Então, eu tenho 4 grupos por ano e assim sucessivamente, né? Muito bem. Se eu alterar novamente, editar o grupo, ao invés de 3, eu vou colocar 4. Ele vai criar um trimestre. Ó, já criou um trimestre. Você pode perceber que aqui ó, eu tenho janeiro, maio, setembro. Então, ele criou por janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Então eu tenho aqui ó, janeiro, depois ele pula para maio. Então janeiro compreende janeiro, fevereiro, março e abril. Maio, mais os 4 meses. E aí setembro, os últimos meses. Então você cria o seu grupo da maneira, da forma que você bem entender. E obviamente quando você for colocar, deixa eu só colocar aqui as faixas dos meses, uma saturação, para ficar um pouco mais destacado, né? Então, quando você for trabalhar com esse tipo de notação, você está nada mais, nada menos do que criando os grupos conforme a sua necessidade. Obviamente, ele vai ficar sempre associado, por exemplo, vou selecionar esse mês, esse objeto aqui, que é um gráfico de linha, vou selecionar aqui a faixa do mês e também pegar quantidade. Foi a quantidade que eu peguei no anterior, foi. Então, aqui a quantidade também, ó. Você pode perceber que ele te dá a quantidade aqui, ó, exatamente da mesma forma que o anterior. Só que você pode também, por exemplo, vamos colocar aqui, eu coloquei faixa do mês, né? Se eu tirar o faixa do mês e colocar o campo data, você sabe muito bem que o campo data, ele já permite você fazer um drill down. Então, se você chegar ao ponto de saber diariamente o faturamento, né? Se eu selecionar aqui o mês, na verdade estou selecionando o quadrimestre, né? De um determinado número, que é maio. Então ele vem maio, abril, maio, junho. Aqui eu tenho o faturamento diário de cada um desses grupos, tá? Então isso aí também auxilia bastante para você criar grupos ordenados por data. E mais uma vez, não se esqueça que tais grupos podem ser criados por ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Principalmente por hora, você tem 60 segundos em uma hora. Você tem 24 horas num dia. Então você pode criar um grupo
onde você pode determinar a cada 3 horas ou a cada 4, 5, 6 horas criar grupos diferenciados. Assim ele vai criando por faixas, fica mais fácil de você analisar. Por exemplo, onde você tem que analisar dados de número de populacional, entrada e saída de pessoas no metrô, por exemplo, você pode criar grupos por hora, fica muito mais fácil de você analisar depois.